O Supremo Tribunal Federal derruba as regras a respeito das sobras eleitorais. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento tem os detalhes. Ô Pedro, a medida, no entanto, não vai afetar os deputados já eleitos. Bom dia para você. Exatamente, bom dia para você e, claro, bom dia para todo mundo que acompanha Itatiaia na manhã dessa quinta-feira. Esse foi um debate bem divisivo no Supremo Tribunal Federal e para não perder, para não afetar aí os mandatos dos deputados já eleitos pela regra anterior, o entendimento foi pela manutenção desses mandatos, mas com a alteração na regra já válida para as próximas eleições. Foram 7 votos a favor da inconstitucionalidade da lei e 4 contrários. As ações foram apresentadas pelos partidos Rede Sustentabilidade, Podemos e PP. E os casos que foram julgados contestavam os cálculos das chamadas sobras eleitorais, que são feitos pelo Tribunal Regional Eleitoral de cada estado para determinar quais foram os deputados federais eleitos. No caso das chamadas sobras eleitorais, são aqueles votos distribuídos numa terceira fase da contabilização, que é uma espécie de repescagem eleitoral que costuma validar candidaturas que receberam poucos votos em uma distribuição dos partidos mais votados. É um pouco complexo a gente entender isso, porque geralmente quando a gente fala de eleição, a gente pensa na eleição majoritária, aquela que a gente vota para presidente, para prefeito, governador, e que sempre os mais votados estão ali eleitos. Mas no caso das eleições proporcionais há uma série de cálculos e entre esses cálculos tem esse das sobras eleitorais, que sempre funcionou de uma maneira, mas a partir desde 2021 que foi que essa confusão começou, porque o Congresso aprovou uma lei que criou essas regras para distribuir as sobras eleitorais, só tendo direito a elas os partidos que tivessem obtido pelo menos 80% do quociente eleitoral e os candidatos que tenham obtido votos em número igual ou superior a 20% desse quociente. Antes da lei, todos os partidos e os candidatos tinham direito de ocupar essas vagas das sobras eleitorais, ou seja, os candidatos de partidos pequenos, aqueles que foram poucos votados, mas que tiveram ali uma votação um pouco mais expressiva, poderiam se beneficiar, poderiam ser eleitos com essas sobras eleitorais, mas o argumento é que a lei é inconstitucional porque dificultava a participação de partidos na divisão dessas sobras e também porque essa mudança deveria ter sido feita por meio de uma emenda à Constituição que exige mais votos no Congresso e não por um projeto de lei. No julgamento da quarta-feira, a maioria do STF concordou com a argumentação desses partidos, votou para derrubar a lei de 2021 e com isso as regras voltam a ser como antes, mas é claro, houve todo um debate ali a respeito dos mandatos e houve quem defendesse que esses 7 deputados, que estavam com essa ameaça de perder o mandato, fossem retirados da Câmara, para que outros deputados mais votados assumissem o cargo, mas o entendimento da Corte é que como a lei era válida em 2021 e eles foram eleitos em 2022, era a regra do jogo, então estava valendo, mas a partir desse ano já muda de novo o que a gente entende, ou a gente tenta entender, como essas sobras eleitorais.